Dizem que as palavras têm poder de destruir. Mas Dário provou o contrário. Marina descobriu que algumas frases não destroem. Elas libertam. Quando o CEO mais arrogante do país disse: "Você estragou tudo", na lua de mel, ele não sabia que acabara de entregar a chave da prisão para sua própria esposa. Esta é uma história sobre a força silenciosa de uma mulher que escolheu a liberdade em vez da humilhação. Uma história que vai te mostrar que, às vezes, a maior vitória não é a discussão, é a dignidade de simplesmente partir. Se inscreva no canal, ative o sininho e me conta nos comentários. Você já teve coragem de deixar alguém que te desvalorizava? O helicóptero pousou suavemente na plataforma do resort. Marina respirou fundo, tentando ignorar o frio na barriga que sentia desde que entraram na aeronave. Ao seu lado, Dário digitava furiosamente no celular, como se estivessem no escritório dele em São Paulo, não numa ilha paradisíaca nas Maldivas. "Pronto, chegamos", ele disse sem olhar para ela, guardando o aparelho no bolso do blazer. Marina sorriu, tentando quebrar a tensão. "É lindo aqui. Obrigada por escolher este lugar." Dário apenas acenou, já caminhando na direção da recepção. Ela o seguiu, arrastando a própria bagagem de mão porque ele nem havia oferecido ajuda. O resort era realmente deslumbrante. Bangalôs suspensos sobre águas cristalinas, palmeiras balançando na brisa tropical, funcionários sorridentes vestidos de branco oferecendo drinks de boas-vindas. Era o cenário perfeito para uma lua de mel dos sonhos. Pena que Marina não estava vivendo um sonho. Na recepção, uma mulher morena de sorriso caloroso os recebeu. "Senhor e senhora Carvalho, bem-vindos ao Emerald Resort. Sou Priya, vou cuidar de vocês durante a estadia." "Obrigado", Dário respondeu secamente. "Onde assinamos?" Marina corou com a rispidez do marido. "Desculpe", disse para Priya. "Estamos cansados da viagem." "Não há problema algum, senhora Carvalho. Viajar é exaustivo mesmo." Priya sorriu compreensiva. "Vocês estão no Bangalô Premium, com vista para o pôr do sol. É perfeito para recém-casados." "Ótimo." Dário assinou os papéis rapidamente. "Quando podemos ir para o quarto?" "Imediatamente. Ahmed vai acompanhá-los." O funcionário, um rapaz alto de turbante branco, pegou as bagagens e os conduziu por uma trilha de madeira que serpenteava sobre a água. "Esta é a primeira lua de mel de vocês?" Ahmed perguntou animadamente em inglês. "É", Marina respondeu. "Que romântico. O senhor escolheu o melhor resort das Maldivas." Dário caminhava alguns passos à frente, mexendo novamente no celular. Marina tentou puxar conversa. "Ahmed, há quanto tempo você trabalha aqui?" 3 anos, senhora. Amo este trabalho. Ver casais felizes todos os dias é uma bênção." Ela forçou um sorriso. Casal feliz. Se Ahmed soubesse. O bangalô era espetacular. Amplo, decorado em tons de branco e azul turquesa, com uma cama king size coberta por pétalas de rosa, varanda privativa com espreguiçadeiras e acesso direto ao mar. "Uau!" Marina sussurrou, realmente impressionada. Ahmed abriu as cortinas, revelando a vista deslumbrante. "O pôr do sol daqui é inesquecível. Hoje será às 18h47. Muito romântico." "Obrigado, você pode ir", Dário disse, entregando uma gorjeta sem olhar para o rapaz. Quando ficaram sozinhos, Marina sentou na cama, observando as pétalas de rosa. "É lindo, Dário. Realmente lindo." Ele estava desfazendo a mala, organizando ternos no armário como se fosse ficar um mês. "É o que se espera pelo preço que paguei." Marina sentiu uma pontada no peito. Sempre era sobre dinheiro, sempre. "Você quer almoçar?" O Ahmed disse que o restaurante principal serve comida. "Tenho algumas ligações para fazer." Dário a interrompeu. "Você pode ir sozinha." "Mas, Dário, é nossa lua de mel." "E daí? O mundo não para porque nos casamos, Marina." Ela engoliu as palavras que queria dizer. Casaram fazia apenas 2 dias, num casamento que mais pareceu uma fusão empresarial. As famílias Ferreira e Carvalho finalmente unidas, como planejavam há anos. Marina sempre soube que não era um casamento por amor.
Dário herdaria as empresas dela quando o pai morresse, e ela ganharia o sobrenome mais respeitado do agronegócio brasileiro. Um negócio conveniente para todos, menos para ela. Tudo bem, ela disse baixinho. Vou conhecer o resort. Dário nem respondeu. Já estava ao telefone falando sobre cotação de soja em inglês. Marina trocou de roupa e saiu para explorar sozinha. O resort tinha 4 restaurantes, 3 piscinas, spa, quadra de tênis e uma praia particular com areia branca fininha. Funcionários simpáticos a cumprimentavam onde passava, assumindo que era uma noiva feliz aproveitando o paraíso. Se soubessem que se sentia mais sozinha do que nunca. No restaurante principal, almoçou uma salada tropical sozinha numa mesa para 2, observando outros casais conversando animadamente, rindo, compartilhando comida, tirando selfies apaixonadas. Está gostando da estadia? Priya apareceu ao lado da mesa. Muito, Marina mentiu. Onde está seu marido? Trabalhando. Priya franziu a testa. Trabalhando? Na lua de mel? Marina deu de ombros. Ele é muito dedicado. Priya não pareceu convencida. Se precisar de alguma coisa, me chame. Qualquer coisa mesmo. À tarde, Marina aproveitou o spa sozinha. Massagem relaxante, banho de ofurô, tratamento facial. Os terapeutas tentavam puxar conversa sobre o marido romântico e ela inventava histórias para não passar vergonha. Ele deve estar planejando uma surpresa, disse a massagista. Homens fazem isso na lua de mel. Deve ser. Marina concordou, sabendo que a única surpresa seria se Dário desligasse o telefone por 5 minutos. Voltou para o bangalô às 5 da tarde. Dário ainda estava trabalhando, agora no laptop, papéis espalhados pela mesa. Como foi o spa? Perguntou sem levantar os olhos da tela. Relaxante. Bom. Marina sentou na varanda e observou o mar. A cor da água mudava conforme o sol se movia no céu. Verde esmeralda, azul turquesa, azul escuro. Era hipnotizante. O pôr do sol está começando, ela chamou. Ela esperou alguns minutos. Dário, o Ahmed disse que o pôr do sol daqui é inesquecível. Marina, preciso terminar isso aqui. Não pode terminar depois? Não. Marina respirou fundo. Era a lua de mel deles. O primeiro dia, e ele estava escolhendo trabalhar em vez de assistir ao pôr do sol com a esposa. Tudo bem, disse, a voz mais baixa. O pôr do sol foi realmente inesquecível. Um espetáculo de cores laranja, rosa e douradas, se espalhando pelo céu e refletindo na água calma. Marina tirou algumas fotos, mas o que realmente queria era compartilhar aquele momento com alguém. Com o marido, que estava a 3 metros dela, mas poderia estar em outro planeta. Terminou? Ela perguntou quando o sol finalmente sumiu no horizonte. Por hoje, sim. Quer jantar? Claro, vou tomar um banho. Marina escolheu um vestido azul marinho elegante e sandálias baixas. Prendeu o cabelo castanho num coque solto e passou um batom rosado. Queria estar bonita. Queria que a noite fosse especial. Dário saiu do banheiro vestindo uma camisa branca e calça social preta. Estava elegante como sempre, mas seu rosto mantinha a expressão fria de sempre. Pronta? Perguntou, checando o relógio. Pronta. O restaurante à beira-mar estava lindamente decorado com velas e lanternas. Mesas íntimas espalhadas pela areia, som de violão ao vivo, cheiro de comida deliciosa no ar. O ambiente perfeito para um jantar romântico. Sentaram numa mesa com vista para o mar. A brisa tropical balançava as velas, criando sombras dançantes nos rostos deles. O cardápio tem opções interessantes, Marina comentou, tentando iniciar uma conversa. Dário estava mexendo no celular novamente. Dário, só um minuto. O garçom se aproximou. Boa noite, sou Felipe. Vou cuidar de vocês esta noite. Posso sugerir o menu degustação? É perfeito para casais especiais como vocês. Pode ser, Marina respondeu, já que Dário estava distraído. Excelente. Começamos com camarões grelhados, depois pargo ao molho de manga e, para finalizar, pavlova de coco. Acompanha vinho?
Por favor. Felipe anotou tudo e se afastou sorrindo. Dário, guarda o celular, por favor. Ele suspirou irritado, mas guardou o aparelho no bolso. Obrigado, ela disse. Que tal conversarmos sobre nós? Sobre nossos planos? Que planos? Nosso futuro, filhos, viagens, onde vamos morar? Marina, essas coisas já foram decididas. Vamos morar na casa da Barra da Tijuca, você vai cuidar da parte social das empresas e filhos. Bem, eventualmente. Eventualmente. E se eu quiser engravidar logo? Não é prático, temos muitos compromissos nos próximos anos. Marina sentiu o peito apertar. Compromissos? Dário, eu tenho vontade de ser mãe. E vai ser, quando for conveniente. Conveniente para quem? Dário a encarou com impaciência. Para todos os envolvidos, Marina, nosso casamento não é sobre desejos pessoais, é sobre responsabilidade. As palavras dele ecoaram na mente dela como um soco. Responsabilidade. Não amor. Não companheirismo. Responsabilidade. O garçom trouxe os camarões e o vinho branco gelado. Saúde aos noivos. Felipe brindou com eles. Marina ergueu a taça, mas não sentia vontade de brindar. Durante o prato principal, ela tentou outras abordagens. Falou sobre os lugares que gostaria de conhecer, os livros que estava lendo, os filmes que queria assistir. Dário respondia com monossílabos claramente entediado. Você está bem? Ela perguntou finalmente. Estou ótimo. Por quê? Parece. Distante. Estou aqui, não estou? Fisicamente, sim. Dário suspirou impaciente. Marina, o que você quer de mim? Atenção. Conversa. Interesse. Eu trouxe você para o resort mais caro das Maldivas. Não é atenção suficiente? Não é sobre dinheiro, Dário. Tudo é sobre dinheiro, Marina. É melhor você entender isso logo. A frase caiu como uma pedra entre eles. Marina sentiu algo gelado se espalhando pelo peito. O garçom trouxe a sobremesa. Uma pavlova delicada decorada com flores comestíveis. Para adoçar a noite dos pombinhos, Felipe disse animado. Marina forçou um sorriso, mas por dentro estava congelando. Foi quando Dário, tentando pegar o guardanapo que havia caído, bateu o cotovelo na taça de vinho. O líquido se esparramou pela mesa, molhando a toalha branca. Merda! Ele resmungou irritado. Marina se levantou rapidamente para ajudar a limpar, mas ele já estava visivelmente transtornado com o pequeno acidente. E foi então que ele disse as palavras que mudaram tudo. Você estragou tudo. O tom não era de irritação com o acidente. Era de desprezo. Como se a presença dela, a lua de mel, tudo aquilo fosse um erro terrível. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Não era culpa dela que a taça havia caído. Mas ele a estava culpando mesmo assim, porque era mais fácil culpar ela do que assumir que não queria estar ali. Felipe apareceu rapidamente com toalhas. Não há problema. Acontece toda hora. Mas Marina não estava mais ouvindo. Algo dentro dela havia quebrado. Definitivamente. Marina ficou imóvel por alguns segundos, observando o vinho escorrendo pela toalha branca como sangue numa neve. As palavras de Dário ecoavam na mente dela. Você estragou tudo. O tom frio carregado de desprezo a atingiu como um tapa na cara. Felipe continuava limpando a mesa animadamente, tentando quebrar o constrangimento. Acontece com todo mundo. Uma vez um casal jogou o bolo de casamento no chão aqui mesmo. Riu tentando descontrair. Dário nem respondeu. Estava com a expressão fechada, visivelmente irritado, como se Marina tivesse realmente feito algo terrível em vez de simplesmente existir. Senhor, quer que eu troque a toalha? Felipe perguntou. Não precisa, Marina disse baixinho, a voz saindo estranha. Está tudo bem. Mas não estava bem. Nada estava bem. Felipe se afastou com as toalhas sujas, prometendo voltar com a conta. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhava para o próprio prato, mexendo na pavlova com o garfo sem comer. O doce que parecia delicioso agora tinha gosto de cinzas. Marina? Dário suspirou impaciente. Não precisa fazer drama. Ela levantou os olhos para ele.
Drama. Foi só uma taça. Não é o fim do mundo. Marina o encarou incrédula. Você disse que eu estraguei tudo. E daí? Estava irritado. Irritado comigo. Por quê? O que eu fiz de errado? Dário passou a mão pelo cabelo, claramente incomodado com a conversa. Marina, você está sendo sensível demais. Sensível demais? Ela repetiu, sentindo uma fúria fria subindo pelo peito. Foi só uma frase. Não, Dário. Não foi só uma frase. Ele a olhou com impaciência. Então foi o quê? Marina respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Foi a confirmação de que você não quer estar aqui, comigo. Que bobagem. É bobagem? Desde que chegamos você trabalha, ignora as minhas tentativas de conversa, trata tudo como obrigação, e quando um acidente bobo acontece, a culpa é minha. Dário olhou ao redor, notando que outras mesas estavam observando discretamente. Baixa a voz. Por quê? Está com vergonha. Estou com vergonha de você estar fazendo uma cena no meio do restaurante. A frase atingiu Marina como um segundo tapa. Vergonha dela. Ele estava com vergonha dela. Entendi, ela disse baixinho. Marina. Não, eu entendi. Ela se levantou da cadeira lentamente. Você está com vergonha de mim. Não é isso, senta aí. Não. Dário a encarou surpreso. Ela nunca havia desobedecido uma ordem direta dele. Como assim, não? Não vou sentar. E não vou fingir mais. Fingir o quê? Marina o olhou nos olhos pela primeira vez em horas. Que isso é um casamento. O rosto de Dário ficou vermelho. Você está louca? Claro que é um casamento. Nos casamos anteontem. Não, Dário. Assinamos um contrato anteontem. Casamento é outra coisa. Marina, senta aqui agora. As pessoas estão olhando. Deixa elas olharem. Felipe se aproximou hesitante. Está tudo bem aqui? Está sim. Marina sorriu para ele. Pode trazer a conta, por favor. Marina, Dário falou entre os dentes. Senta nessa cadeira agora. Ela o encarou com uma calma que o surpreendeu. Não. 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 Não vou sentar. Não vou fingir que está tudo bem. E não vou aceitar ser humilhada. Ninguém te humilhou. Marina soltou uma risada amarga. Dário, você me trouxe numa lua de mel para trabalhar o dia todo. Me ignorou durante o jantar. E quando uma taça caiu, disse que eu estraguei tudo. Se isso não é humilhação, o que é? Dário olhou ao redor novamente. O casal da mesa ao lado estava claramente escutando a conversa. Marina, podemos discutir isso no quarto. Não temos nada para discutir. Como assim? Felipe voltou com a conta numa bandeja dourada. Aqui está. Vocês querem que eu volte depois? Não, obrigada. Marina pegou a conta antes que Dário pudesse se mexer. Pode cobrar no cartão do quarto. Claro, senhora. Felipe se afastou rapidamente, sentindo a tensão no ar. O que você está fazendo? E Dário perguntou. Encerrando este jantar. Marina, você está exagerando, foi só uma frase dita no calor do momento. Ela o encarou fixamente. Dário, me responde uma coisa. Você queria estar aqui? Como assim? É uma pergunta simples. Você queria estar nessa lua de mel comigo? Silêncio pesado. Dário desviou o olhar. Responde. Marina, a vida não é sobre querer ou não querer. Responde à pergunta. Mais silêncio. Não, ele disse finalmente a voz baixa. Não queria. A resposta honesta machucou mais que todas as humilhações juntas, porque pelo menos agora ela sabia a verdade. Obrigada, ela disse simplesmente. Obrigada por quê? Por ser honesto, finalmente. Marina pegou a bolsa e se afastou da mesa. Onde você vai? Para o quarto. Marina, volta aqui. Não terminamos de conversar. Ela parou e se virou. Terminamos sim. Você disse tudo o que eu precisava ouvir. Que foi que você precisava ouvir? Que você não me quer aqui. Que eu estrago tudo. Que você está com vergonha de mim. Eu não disse que estou com vergonha de você. Disse sim.
quando pediu para eu baixar a voz porque estava fazendo uma cena. Dário se levantou também, claramente irritado. Marina, você está sendo infantil. Infantil é um homem de 40 anos que não consegue desligar o telefone na lua de mel. Meu trabalho é importante. E eu não sou? A pergunta ficou suspensa no ar. Dário abriu a boca para responder, mas nada saiu. É isso aí. Marina assentiu. Você não consegue nem fingir que eu sou importante para você. Marina. Dário, eu entendi. Você me vê como uma obrigação, como parte de um negócio que você tinha que fechar. Não é verdade. É sim. E sabe o que mais? Eu me cansei. Marina começou a andar pela trilha de madeira que levava ao bangalô. Dário a seguiu, claramente frustrado. Marina, para. Vamos conversar como adultos. Eu sou a única adulta nessa conversa. Como assim? Adultos não humilham o cônjuge em público. Eu não te humilhei. Marina parou de andar e se virou para ele. Dário, você disse você estragou tudo com um tom que usaria para falar com um funcionário incompetente. Na nossa lua de mel, no nosso primeiro jantar como marido e mulher. Estava nervoso. Nervoso por quê? Por estar casado comigo? Silêncio novamente. Responde, Dário. Marina, você está complicando as coisas. Eu estou complicando? Eu que estou complicando? Eles chegaram ao bangalô. Marina abriu a porta e entrou, Dário logo atrás. Senta aqui, vamos conversar direito, ele disse apontando para o sofá. Não quero sentar. Marina, você está sendo teimosa. E você está sendo cruel. Cruel? Como assim cruel? Marina se virou para ele, lágrimas finalmente brotando nos olhos. Dário, você me trouxe para o lugar mais romântico do mundo para me ignorar. Fez questão de deixar claro que está aqui contra sua vontade. Me culpou por um acidente que não foi minha culpa. E agora está tentando me convencer de que eu que estou errada. Você está exagerando. Não estou exagerando. Ela gritou pela primeira vez. Dário ficou em choque. Marina nunca havia gritado com ele. Não estou exagerando, ela repetiu mais baixo agora. Estou sendo humilhada. Todos os dias. Em cada conversa. Em cada silêncio. Marina. Você sabe qual foi a pior parte do jantar? Não foi você dizer que eu estraguei tudo. Foi ver que você realmente acredita nisso. Dário franziu a testa. Acredito no quê? Que eu sou um estorvo na sua vida. Eu nunca disse isso. Não precisou dizer. Está escrito na sua cara toda vez que me olha. Marina caminhou até a janela e olhou para o mar escuro. A lua cheia se refletia na água, criando um caminho prateado até o horizonte. Marina, Dário se aproximou. Vamos esquecer o jantar. Amanhã será diferente. Ela não se virou. Não vai ser diferente, Dário. Como você pode ter certeza? Porque você não mudou. E não vai mudar. Você nem me deu uma chance. Marina se virou para ele, o rosto molhado de lágrimas. Dário, eu te dei 3 anos de chance. 3 anos namorando um homem que me trata como acessório. E agora 2 dias de casamento com alguém que mal olha na minha cara. Eu olho para você. Não, Dário. Você olha através de mim. Ele ficou em silêncio sem saber o que responder. Sabe qual foi o momento que eu percebi que você não me ama? Marina perguntou baixinho. Marina. Foi hoje, quando o Ahmed perguntou se você me amava, e você nem conseguiu fingir que sim. O Ahmed não perguntou isso. Perguntou sim. Ele disse, vocês parecem um casal muito apaixonado. E você mudou de assunto imediatamente. Dário suspirou pesado. Marina, amor é uma palavra muito forte. É, e você nunca disse para mim. Eu tenho dificuldade com essas coisas. Que coisas? Sentimentos. Marina o olhou com tristeza infinita. Dário, você não tem dificuldade com sentimentos. Você simplesmente não sente nada por mim. Isso não é verdade. É sim, e sabe como eu sei? Porque você consegue sentir raiva, irritação, impaciência. Só não consegue sentir amor. Dário baixou a cabeça. Pelo menos não por mim. Marina completou. O silêncio que se seguiu foi final. Definitivo.
E Marina soube naquele momento que nunca mais seria a mesma. Marina ficou parada na janela por alguns minutos em silêncio absoluto. Dário permanecia atrás dela, sem coragem de falar ou se aproximar. O barulho das ondas quebrando suavemente na praia era o único som que preenchia o espaço entre eles. Ela não chorava mais. As lágrimas haviam secado, deixando apenas uma clareza fria e cristalina. Marina, Dário disse finalmente a voz hesitante. Vamos dormir. Amanhã conversamos com a cabeça mais fria. Ela não respondeu. Continuava olhando para o mar escuro, mas seus pensamentos estavam muito longe dali. Estava pensando na menina de 25 anos, que conheceu Dário numa festa empresarial. Como ele parecia interessante, inteligente, bem-sucedido. Como ela se sentiu especial por ter chamado a atenção do CEO mais cobiçado de São Paulo. Como foi idiota. Marina? Ela estava lembrando dos 3 anos de namoro. As jantares onde ele checava e-mails no celular. As viagens de negócios onde ela ficava em casa sozinha. As festas onde ele a apresentava como Marina, filha do Ferreira. Nunca como minha namorada. Como não havia percebido antes? Marina, você está me ouvindo? Estava pensando no pedido de casamento. No restaurante caro, na caixa da Tiffany, no anel de 3 quilates. E na frase que ele disse. Acho que é hora de oficializarmos nossa união. Oficializar, como se fosse uma empresa. Marina? Ela se virou devagar. O quê? Você está me ignorando há 5 minutos. Estava pensando. Em quê? Em como fui ingênua. Dário suspirou irritado. Marina, chega. Você está dramatizando. Dramatizando. Ela o encarou com uma calma que o deixou desconfortável. Dário, me diz uma coisa. Em algum momento desses 3 anos você sentiu vontade de me ver feliz? Que pergunta é essa? É uma pergunta simples. Você já ficou feliz vendo eu feliz? Dário hesitou. Claro que sim. Quando? Como assim quando? Me dá um exemplo. Uma vez que você ficou feliz por eu estar feliz. Silêncio constrangedor. Você não consegue lembrar de nenhuma vez, Marina constatou. Não como acusação, mas como fato. Marina, isso não é justo. Eu não fico analisando esses detalhes. Não é detalhe, Dário. É amor. Ah, pelo amor de Deus, você quer que eu seja um personagem de filme romântico? Marina soltou uma risada sem humor. Não, eu queria que você fosse um marido. Eu sou seu marido. Não, Dário. Você é meu investidor. A frase atingiu ele como um soco. Como assim? Você investiu em mim como investiria numa empresa promissora. Boa família, boa educação, boa aparência. Um bom negócio. Marina, isso é absurdo. É? Então me explica por que você casou comigo. Por quê? Por quê? Por que o quê, Dário? Ele passou as mãos pelo cabelo claramente desconfortável. Porque fazemos sentido juntos. Sentido? Sim, somos compatíveis. Temos a mesma classe social, a mesma educação. E os sentimentos? Os sentimentos vêm com o tempo. Marina o olhou com pena. Dário, sentimento não é investimento a longo prazo. Ou existe ou não existe. Você está sendo infantil de novo. Não, Dário. Pela primeira vez na vida estou sendo adulta. Ela caminhou até a cômoda e pegou a escova de cabelo. Começou a desfazer o coque lentamente, soltando os fios castanhos pelos ombros. Dário a observava confuso com a tranquilidade súbita dela. O que você está fazendo? Me arrumando para dormir. E nossa conversa? Terminou. Como assim terminou? Não resolvemos nada. Marina parou de escovar o cabelo e o olhou pelo espelho. Dário, o que você quer resolver? Essa briga toda. Não foi uma briga. Então foi o quê? Foi uma revelação. Ela continuou escovando o cabelo com movimentos lentos e deliberados. Havia uma serenidade nela que deixava Dário nervoso. Marina, você está estranha. Estranha como? Calma demais. Ah. Ela sorriu tristemente. É porque eu entendi.
Entendeu o quê? Que você nunca vai me amar. Dário ficou sem reação. A simplicidade da frase, dita num tom quase casual, o atingiu de uma forma que ele não esperava. Marina. Não, está tudo bem. Realmente está. Como pode estar tudo bem? Ela se virou para ele, a escova ainda na mão. Porque agora eu sei a verdade. E a verdade, mesmo doendo, é melhor que a mentira. Que mentira? A mentira que eu contava para mim mesma. Que você me amaria algum dia. Que eu conseguiria te fazer feliz. Que éramos um casal de verdade. Dário sentou na beira da cama de repente exausto. Marina, você está complicando tudo. Casamentos arranjados funcionam. Meus pais tiveram um casamento arranjado e ficaram juntos 40 anos. Eles se amavam? Eles se respeitavam. É diferente. Não é tão diferente assim. Marina guardou a escova e se virou completamente para ele. Dário, seus pais dormiam em quartos separados. Sua mãe tinha depressão. Seu pai tinha casos extraconjugais que todo mundo sabia. Como você sabe disso? Porque eu prestava atenção. Algo que você nunca fez comigo. Dário ficou em silêncio, digerindo a observação. Você quer ser igual a seu pai? Marina perguntou. Meu pai era um homem bem-sucedido. Seu pai era um homem infeliz. E sua mãe também. Marina, você não os conheceu? Conheci sua mãe 3 anos, Dário. 3 anos indo nas suas festas familiares, observando como ela sorria pouco, falava pouco, parecia sempre distante. Ela era tímida. Ela era triste. Dário se levantou abruptamente. Chega, Marina. Não vou ficar ouvindo você falar mal da minha família. Não estou falando mal. Estou falando a verdade. Sua verdade. A verdade. Dário era infeliz porque estava casada com um homem que não a amava. Igual eu vou ficar se continuar casada com você. A frase ficou suspensa no ar como uma sentença. Você está dizendo que não quer mais ser casada comigo? Dário perguntou lentamente. Marina olhou para ele por um longo tempo. Estou dizendo que não posso ser casada com você. Por quê? Porque eu mereço mais. Mais o quê? Mais amor, mais carinho, mais atenção, mais respeito. Eu te respeito. Não, Dário, você me tolera. É a mesma coisa. Não é. Marina caminhou até a varanda e se apoiou no corrimão de madeira. A brisa noturna balançava seus cabelos soltos, e a lua cheia iluminava seu rosto sereno. Marina, Dário a seguiu. Você está sendo impulsiva. Amanhã vai se arrepender. Não vou. Como pode ter certeza? Ela se virou para ele uma última vez. Porque pela primeira vez em 3 anos, estou pensando em mim. E eu? Não conto para nada? Marina o olhou com uma tristeza infinita. Dário, você nunca me colocou em primeiro lugar. Por que eu deveria te colocar? Porque somos casados, né? No papel. Marina, casamento não é conto de fadas. É parceria. Parceria pressupõe que os dois contribuem igualmente. O que você contribui para a nossa parceria além de dinheiro? Dário ficou sem resposta. É isso aí. Marina assentiu. Você não sabe. Ela voltou para dentro do bangalô e pegou uma camisola longa no armário. Onde você vai dormir? Dário perguntou. Na cama. E eu? Onde você quiser. Marina, somos marido e mulher. Somos 2 estranhos que assinaram um papel. Ela entrou no banheiro para trocar de roupa. Quando saiu, Dário estava sentado no sofá da varanda, olhando para o mar. Marina deitou na cama enorme, do lado direito, e puxou apenas o lençol. Não tocou nas pétalas de rosa que ainda enfeitavam a colcha. Ficou olhando para o teto por muito tempo, ouvindo o barulho das ondas e os movimentos ocasionais de Dário lá fora. Não sentia raiva, não sentia tristeza. Sentia paz. Uma paz estranha, mas real. Como se um peso enorme tivesse sido tirado dos ombros dela. Pela primeira vez em anos, Marina adormeceu sem se preocupar se estava decepcionando alguém. Porque finalmente havia parado de se decepcionar. Marina acordou com o barulho suave da chuva batendo no teto de palha do bangalô. O céu estava cinzento, refletindo perfeitamente seu estado de espírito.
Ou pelo menos o que ela achava que seria seu estado de espírito. Mas quando abriu os olhos e olhou ao redor do quarto vazio, não sentiu tristeza. Sentiu alívio. Dário não estava ali. Deve ter dormido no sofá da varanda, ou talvez tivesse ido para outro bangalô. Não importava. Pela primeira vez em 3 anos, Marina acordou sem precisar se preocupar com o humor dele, com suas expectativas, com sua aprovação. Era uma sensação estranha e libertadora. Levantou devagar, esticando o corpo. Havia dormido profundamente pela primeira vez em semanas. Não teve pesadelos sobre o casamento. Não acordou no meio da madrugada preocupada com alguma coisa que pudesse ter feito de errado. Simplesmente dormiu. Caminhou até a janela e olhou para o mar. A chuva fina criava círculos concêntricos na superfície da água e as palmeiras balançavam suavemente com o vento. Era um dia perfeito para ficar na cama lendo um livro, tomando chá e não fazendo absolutamente nada. Quando foi a última vez que ela tinha tido um dia assim? Não conseguia lembrar. Marina pegou o roupão branco que estava pendurado na cadeira e foi até o banheiro. Olhou-se no espelho e se surpreendeu. Esperava ver uma mulher devastada, com olhos inchados de chorar e a aparência de quem havia passado a noite em claro. Mas a mulher no espelho parecia descansada. Os olhos estavam claros, a pele tinha uma cor saudável e havia algo diferente na expressão. Uma serenidade que ela não via há muito tempo. Estranho, murmurou para si mesma. Escovou os dentes, lavou o rosto e penteou o cabelo. Depois voltou para o quarto e pegou uma roupa confortável no armário. Um vestido longo de algodão azul claro e sandálias baixas. Foi quando viu o bilhete na mesa. Fui resolver algumas coisas. Volto no final da tarde. D. Marina leu o bilhete 3 vezes. Resolver algumas coisas. Provavelmente trabalho. Sempre trabalho. Ela dobrou o papel e o colocou na gaveta da mesa. Depois pegou a bolsa e saiu do bangalô. A chuva havia parado, deixando o ar fresco e com cheiro de terra molhada. O resort parecia diferente naquela manhã. Mais silencioso, mais acolhedor. Ou talvez ela que estivesse vendo tudo com olhos diferentes. Caminhou até o restaurante principal onde o café da manhã estava sendo servido. A mesa do buffet estava repleta de frutas tropicais, pães frescos, sucos naturais e pratos quentes. Bom dia, senhora Carvalho. Priya apareceu ao lado dela com um sorriso radiante. Como foi a primeira noite? Marina hesitou por um segundo, depois sorriu de volta. Esclarecedora. Que bom. E seu marido? Não o vejo por aí. Ele saiu para resolver algumas coisas. Priya franziu ligeiramente o senho. Na lua de mel? Dário é muito dedicado ao trabalho, Marina respondeu diplomaticamente. Priya não pareceu convencida. Bem, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa mesmo, me chame. Está bem? Obrigada. Marina se serviu de frutas, iogurte e granola e escolheu uma mesa com vista para a praia. Comeu devagar, saboreando cada garfada, observando as gaivotas voando baixo sobre a água. Quando foi a última vez que ela havia prestado atenção no sabor da comida? Com licença, uma voz feminina a interrompeu. Você se importa se eu sentar aqui? As outras mesas estão ocupadas. Marina olhou para cima e viu uma mulher loira de uns 40 anos, com um sorriso simpático e olhos azuis brilhantes. Claro, fique à vontade. Obrigada, sou Lisa de Londres. E você? Marina do Brasil. Que coincidência. Meu ex-marido era brasileiro. Lisa se sentou e colocou um prato cheio de frutas na mesa. Está aqui sozinha? Marina hesitou. Meio que sim. Meio que sim? Lisa riu. Isso tem uma história interessante por trás. Tem, Marina confirmou, sorrindo apesar de si mesma. Quer contar? Prometo que não julgo. Estou aqui sozinha também, então entendo de complicações amorosas. Havia algo na simpatia genuína de Lisa que deixou Marina à vontade. Talvez fosse o fato de ser uma estranha, alguém que não conhecia sua história, sua família, suas obrigações. Estou na lua de mel, Marina disse. E onde está o noivo? Trabalhando.
Lisa parou de comer, a garfada de mamão suspensa no ar. Trabalhando? Na lua de mel? Ele é CEO de uma empresa grande. Diz que não pode desligar. Minha querida, Lisa colocou o garfo no prato. Meu ex-marido era CEO de um banco em Londres. Nos primeiros anos de casamento, ele também não podia desligar. Sabe onde isso me levou? Onde? Para a terapia. E depois para o divórcio. Marina bebeu um gole do suco de maracujá, processando a informação. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Lisa continuou. Pode. Você é feliz? A pergunta simples e direta pegou Marina de surpresa. Eu não sei. Se você não sabe, a resposta é não. Como você pode ter certeza? Porque quando somos felizes, sabemos. É impossível não saber. Lisa cortou uma fatia de abacaxi enquanto continuava falando. Meu ex-marido era um bom homem. Inteligente, bem-sucedido, fiel. Mas ele não me fazia feliz. Por quê? Porque ele não me via. Era como se eu fosse um móvel bonito na casa dele. Útil, decorativo, mas não essencial. Marina sentiu um arrepio. A descrição era assustadoramente familiar. Como você percebeu? Quando comecei a me sentir invisível na minha própria vida. Quando parei de ter opinião sobre as coisas porque ele decidia tudo. Quando me peguei tentando agradar alguém que nunca estava satisfeito. E o que você fez? Lisa sorriu tristemente. Demorei 5 anos para ter coragem, mas finalmente escolhi a minha felicidade. Foi difícil? Muito. Mas sabe o que foi mais difícil? Perceber que eu havia perdido tanto tempo tentando ser amada por alguém que não era capaz de amar. As palavras de Lisa ecoaram na mente de Marina. Tentando ser amada por alguém que não era capaz de amar. Você se arrepende? Marina perguntou. Nunca. Melhor sozinha e feliz do que acompanhada e miserável. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos, comendo e observando a praia. Marina, Lisa disse finalmente. Posso te dar um conselho não solicitado? Pode. Não espere 5 anos como eu esperei. Depois do café da manhã, Marina se despediu de Lisa e caminhou pela praia. A areia estava molhada da chuva matinal, e suas pegadas deixavam marcas perfeitas atrás dela. Parou num ponto onde as ondas chegavam mais perto e tirou as sandálias. A água morna tocou seus pés, criando uma sensação gostosa e relaxante. Ali, sozinha na praia, Marina fez algo que não fazia há muito tempo. Pensou no que ela queria. Não no que Dário queria. Não no que a família dela esperava. Não no que a sociedade achava apropriado. No que ela, Marina, realmente queria. E a resposta veio clara como a água cristalina que molhava seus pés. Ela queria ser feliz. Queria acordar animada para viver o dia. Queria conversar com alguém que se interessasse pelo que ela tinha a dizer. Queria ser amada, não tolerada. Queria sentir borboletas no estômago, não nó na garganta. Queria ser a prioridade de alguém, não uma obrigação. Marina fechou os olhos e sentiu a brisa salgada acariciar seu rosto. Quando os abriu novamente, sabia exatamente o que precisava fazer. Voltou para o bangalô com passos firmes. O bilhete de Dário ainda estava na gaveta, lembrando-a de que ele havia saído para resolver algumas coisas. Bem, ela também tinha algumas coisas para resolver. Abriu o armário e pegou sua mala. Colocou-a sobre a cama e começou a dobrar suas roupas cuidadosamente. Cada peça que guardava era uma decisão. Ela estava escolhendo a liberdade. Guardou o vestido azul que usara no jantar desastroso. Guardou as lingeries que havia comprado especialmente para a lua de mel. Guardou os sapatos caros que Dário havia sugerido que ela comprasse. Guardou tudo, mas deixou para trás algo muito mais importante. A versão de si mesma que se contentava em ser menos do que merecia. Quando terminou de fazer a mala, Marina sentou na cama e olhou ao redor do bangalô. Era realmente lindo. Romântico. Perfeito para uma lua de mel. Pena que ela não estava numa lua de mel de verdade. Estava numa encenação. E estava cansada de atuar. Pegou o telefone e discou para a recepção. Alô, Priya. É Marina, do bangalô 12. Você poderia me ajudar com algumas providências?
20 minutos depois tudo estava arranjado. Voo de volta para São Paulo no dia seguinte. Transfer para o aeroporto. E uma conversa difícil que ela teria com Dário quando ele voltasse. Marina olhou para a mala fechada e sorriu. Não era um sorriso triste. Era um sorriso de alívio, de liberdade, de uma mulher que finalmente havia encontrado coragem para escolher a si mesma. Dário voltou ao bangalô às 5 da tarde, carregando uma sacola da loja de presentes do resort. Havia passado o dia inteiro no business center, tentando resolver uma negociação de última hora com fornecedores chineses. Quando finalmente conseguiu fechar o acordo, percebeu que talvez devesse comprar alguma coisa para Marina como forma de compensação pelo dia ausente. Escolheu uma pulseira cara com pedras locais. Não por amor, mas por obrigação. "Marina?" chamou ao abrir a porta do bangalô. Silêncio. "Marina, você está aí?" Entrou na suíte e parou abruptamente. A mala dela estava sobre a cama, fechada e com uma etiqueta de voo colada na lateral. O coração disparou. "Marina!" gritou correndo para a varanda. Ela estava sentada na espreguiçadeira, olhando para o mar com uma tranquilidade que o deixou ainda mais nervoso. "O que é isso?" ele perguntou, apontando para a mala. "Boa tarde, Dário. Como foi seu dia?" "Marina, por que sua mala está pronta?" Ela se virou para ele lentamente. Estava usando um vestido branco simples, o cabelo solto, sem maquiagem. Parecia mais jovem, mais leve. "Porque estou indo embora amanhã." As palavras atingiram Dário como um tiro. "Indo embora para onde?" "Para casa." "Casa? Nossa casa é aqui agora. Estamos na lua de mel." Marina sorriu tristemente. "Dário, você passou o dia inteiro trabalhando, na nossa lua de mel. Como isso é diferente de estar em São Paulo? Eu resolvi tudo. Agora posso me dedicar totalmente a você." "Por quanto tempo? Até a próxima ligação urgente?" Dário passou as mãos pelo cabelo, sentindo pânico subir pelo peito. "Marina, você não pode ir embora. Somos casados. Papéis podem ser desfeitos." "Como assim?" "Divórcio, Dário. Já existe há muito tempo." Ele ficou branco. "Você está falando de divórcio? Por causa de ontem à noite?" "Não. Por causa dos últimos 3 anos." Dário sentou pesadamente na cadeira ao lado dela. "Marina, você está sendo dramática." "Não, Dário. Pela primeira vez estou sendo prática." Ele a encarou, tentando entender o que havia mudado. A Marina de ontem chorava, gritava, se desesperava. A Marina de hoje estava calma, decidida, quase. "Em paz?" "Marina, nós podemos resolver isso. Vou tirar uma semana só para nós. Sem trabalho, sem ligações." "E depois dessa semana?" Depois voltamos à rotina normal." "Que rotina, Dário? Você me ignorando? Eu tentando chamar sua atenção. Você me tratando como funcionária?" "Eu não te trato como funcionária." Marina pegou o celular dele que estava na mesa entre eles. "Dário, você checou o e-mail 17 vezes desde que chegou aqui." "Como você sabe?" "Porque eu prestava atenção. Alguma coisa que você nunca fez comigo." Dário puxou o telefone das mãos dela. "Marina, trabalho é importante." "E eu não sou." A pergunta ficou suspensa no ar novamente. "Claro que você é importante," ele disse. Mas a voz saiu sem convicção. "Mais importante que trabalho?" Silêncio. "Responde, Dário." "Marina, as coisas não são tão simples assim." "São sim. É uma pergunta simples. Eu sou mais importante que trabalho?" Dário olhou para as próprias mãos. "Trabalho é minha responsabilidade." "E eu? Não sou sua responsabilidade também?" Mas trabalho paga as contas. Mantém nosso padrão de vida." Marina assentiu lentamente. "Entendi. Você me vê como uma despesa." "Não é isso." "É sim. Eu sou uma despesa do casamento. Uma conta a ser paga." "Marina, você está distorcendo as coisas." Ela se levantou da espreguiçadeira e caminhou até a balaustrada da varanda. "Dário, me diz uma coisa. O que você gosta em mim?" "Como assim?" "É uma pergunta simples. O que você gosta na sua esposa?"
Dário ficou confuso. Eu. Você é bonita. Só. É inteligente. E bem educada. Marina se virou para ele. Essas são qualificações para funcionária, não para esposa. Marina, eu não entendo o que você quer. Eu quero que você me diga uma coisa que realmente gosta em mim. Uma característica minha que te faz sorrir. Um jeito meu que te deixa feliz. Dário abriu a boca, mas nada saiu. Você não consegue pensar em nada, Marina constatou. Consegui sim. Eu disse que você é bonita. Dário, você contrataria uma secretária feia? Não, mas... Então beleza, é qualificação profissional. Não é amor. Dário se levantou também, começando a ficar desesperado. Marina, o que você quer que eu diga? A verdade. Que verdade? Que você não gosta de mim como pessoa. Isso não é verdade. É sim. Você gosta da ideia de mim, da filha do Ferreira, da mulher que vai te dar herdeiros bem-nascidos, da esposa troféu para eventos sociais. Cada palavra era como uma apunhalada. Marina. Mas você não gosta de Marina, a mulher que quer conversar no jantar, que faz perguntas sobre seus sentimentos, que quer atenção e carinho. Dário ficou em silêncio, sentindo algo estranho no peito. Uma sensação de vazio que ele nunca havia notado antes. Você sabe qual foi o momento que eu tive certeza? Marina continuou. Que momento? Ontem, quando você disse, você estragou tudo. Não foi raiva, Dário. Foi alívio. Alívio? Você ficou aliviado de ter uma desculpa para me culpar, para transformar sua irritação em culpa minha. Isso não é verdade. É sim. Porque é mais fácil me culpar do que admitir que você não quer estar aqui comigo. Dário sentou novamente, sentindo as pernas fracas. Marina, eu trouxe você para o resort mais caro das Maldivas, para se livrar da culpa, não para me agradar. Como você pode dizer isso? Porque você nem perguntou se eu queria vir para cá. Dário ficou confuso. Claro que você queria. Todas as mulheres queriam vir para as Maldivas. Eu queria ir para a Toscana. O quê? Toscana, Itália. Eu sempre sonhei em conhecer as vinícolas, as cidadezinhas medievais. Comentei isso com você várias vezes. Dário tentou se lembrar, mas não conseguia. Você não lembra porque nunca escutou, Marina disse gentilmente. Assim como não escuta quando eu falo sobre livros que estou lendo, filmes que quero assistir, lugares que quero conhecer. Eu escuto. Dário, qual é o meu livro favorito? Silêncio. Qual é a minha cor favorita? Mais silêncio. Qual é a minha comida favorita? Dário baixou a cabeça envergonhado. Você não sabe nada sobre mim. Marina disse sem mágoa, porque nunca teve interesse em saber. Marina, eu posso aprender. Não, Dário, não pode. Por que não? Porque interesse não se aprende. Ou existe, ou não existe. Dário sentiu algo quebrando dentro do peito. Uma sensação estranha, como se algo que sempre esteve ali estivesse desaparecendo. Marina, por favor, não vá embora. Por quê? Por quê? Por quê? Por que o quê, Dário? Ele olhou para ela, realmente olhou, pela primeira vez em muito tempo, e viu uma mulher linda, inteligente, carinhosa, que havia dedicado 3 anos tentando conquistar o amor de um homem incapaz de amar. Porque eu preciso de você, disse finalmente. Para quê? A pergunta simples o destruiu. Para que ele precisava dela? Para manter as aparências? Para cumprir as expectativas da família? Para não ficar sozinho? Todas as respostas que vieram à mente eram egoístas. Eu não sei, ele admitiu baixinho. Eu sei, Marina disse com gentileza. Você precisa de mim para se sentir normal, para fingir que é capaz de amar. Marina, mas eu me cansei de ser coadjuvante na minha própria vida. Dário a encarou, vendo pela primeira vez a mulher que ele havia esposado e nunca conheceu. E percebeu, com uma clareza terrível, que estava prestes a perder algo que nunca soube que tinha. Mas já era tarde demais. O dano estava feito, e Marina já não era mais sua.
O silêncio se estendeu entre eles como um abismo. Dário olhava para Marina como se a estivesse vendo pela primeira vez, e de certa forma estava. A mulher à sua frente não era a mesma que se casou com ele 2 dias atrás. Havia uma força tranquila nela, que ele nunca havia notado, uma determinação serena que o deixava completamente perdido. Marina, ele disse finalmente, a voz rouca. Você não pode simplesmente ir embora. Posso sim. Mas e nossa família? E as empresas? O que vão pensar? Marina sorriu tristemente. Você está preocupado com o que vão pensar? Claro que estou. Isso vai causar um escândalo enorme. E eu? Não está preocupado comigo? Dário hesitou. Estou preocupado com você também. Mentira. A palavra saiu tão simples, tão definitiva, que ele ficou em choque. Como você pode dizer que é mentira? Porque se você estivesse preocupado comigo, teria perguntado se estou bem, se estou triste, se posso conversar sobre o que estou sentindo. Marina caminhou até a mesa onde estava a sacola que ele havia trazido. Em vez disso, você trouxe um presente. Ela abriu a sacola e tirou a caixinha da pulseira. Quantos funcionários você demitiu comprando presentes em vez de conversando com eles? Marina, isso é diferente. É? Como? Dário não soube responder. A diferença é que os funcionários aceitam o presente e fingem que está tudo bem. Marina continuou. Porque dependem do emprego. Assim como você esperava que eu aceitasse e fingisse que estava tudo bem porque dependia do casamento. Você não depende do casamento. Não? Então por que você nunca considerou que eu pudesse sair? A pergunta o atingiu como um soco. Por quê? Porque você nunca disse que queria sair. Dário, eu disse 1000 vezes, de maneiras diferentes. Você que nunca escutou. Quando você disse? Marina se sentou na cadeira da frente para ele. Lembra quando eu comecei a fazer curso de italiano? Lembro. Você perguntou por quê? Não, mas... Eu estava me preparando para ter algo meu, independente de você. Dário franziu a testa. E o curso de fotografia? A mesma coisa. E quando você começou a fazer terapia? Para entender por que eu me contentava com tão pouco amor. Cada revelação era como uma peça de quebra-cabeças se encaixando, formando uma imagem que Dário nunca havia visto. Você estava se preparando para me deixar há meses? Ele perguntou incrédulo. Estava me preparando para ser feliz, com ou sem você. E decidiu que era sem mim. Você que decidiu, Dário, ontem à noite. Por causa de uma frase? Marina balançou a cabeça. Por causa de tudo. A frase foi só a gota d'água. Dário se levantou e começou a caminhar pela varanda, passando as mãos pelo cabelo. Marina, eu posso mudar. Podemos fazer terapia de casal. Dário, você quer mudar? Se for preciso. Não é isso que perguntei. Você quer mudar? Ele parou de caminhar. Eu não vejo nada de errado comigo. Exato. E não tem nada de errado com você. Então por quê? Porque você é incompatível comigo. Incompatível? Marina se levantou também. Dário, você é um homem inteligente, bem-sucedido, focado nos objetivos. Para algumas mulheres, isso é perfeito. Mas não para você, não para mim. O que está errado comigo? Nada está errado. Você simplesmente não é capaz de amar. As palavras saíram sem maldade, como uma constatação médica. Marina, claro que sou capaz de amar. Me dá um exemplo. Eu amo minha empresa. Empresa não é pessoa. Eu amava meu pai. Amava porque ele morreu. É fácil amar mortos. Marina, isso é cruel. É verdade. Você não consegue amar pessoas vivas porque pessoas vivas têm necessidades, sentimentos, vontades próprias. E isso te incomoda. Dário se sentou pesadamente no sofá da varanda. Você está dizendo que sou um sociopata? Não. Você é apenas emocionalmente indisponível. E isso não tem cura? Marina se sentou ao lado dele, mantendo distância.
Tem. Mas você teria que querer se curar. E você não quer. Como você pode ter certeza? Porque você ainda está tentando me convencer de que o problema sou eu. Dário olhou para ela confuso. Não estou fazendo isso. Está sim. Está dizendo que posso mudar, que posso aprender a me contentar com menos, que posso aceitar que amor é opcional num casamento. Eu não disse isso. Disse sim, de várias formas diferentes. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos ouvindo o barulho das ondas. Marina, Dário disse finalmente. O que você quer que eu faça? Nada. Como assim nada? Eu quero que você me deixe ir em paz. E se eu não quiser te deixar ir? Marina o encarou nos olhos. Dário, você pode me impedir legalmente. Pode criar dificuldades para o divórcio. Pode usar a influência da sua família para me pressionar. Eu jamais faria isso. Pode fazer tudo isso, mas não pode me fazer te amar. Você nunca me amou? A pergunta saiu vulnerável, quase infantil. Marina respirou fundo. Eu amei. Muito. Durante 3 anos. E agora? Agora eu me amo mais. Marina, isso é egoísmo. É autocuidado. Qual é a diferença? Egoísmo seria te magoar para me beneficiar. Autocuidado é me proteger de quem me magoa. Dário baixou a cabeça. Eu te magoo? Todos os dias. Como? Me ignorando, me desvalorizando, me tratando como se eu fosse menos importante que qualquer outra coisa na sua vida. Marina, eu posso. Não, Dário, você não pode. Por que não? Porque você não vê nada de errado no que faz. Para você, é normal tratar esposa como trata funcionária. Eu trato bem meus funcionários. Você os paga bem. É diferente. Dário ficou em silêncio, processando. Sabe qual é a verdade? Marina continuou. Você nunca quis se casar. Queria sim. Você queria casar. É diferente. Não entendo a diferença. Casar é um evento. Ser casado é um estado. Você queria o evento, a festa, o status, a aprovação da família. Mas nunca quis ser casado. Dividir vida, tempo, sonhos. Marina. Por isso você trouxe trabalho para a lua de mel. Por isso não pergunta sobre meus sonhos. Por isso compra presentes em vez de dar atenção. Marina, eu juro que posso aprender. Não pode. Por que você tem tanta certeza? Marina se virou para ele, o rosto sereno. Porque você ainda não perguntou o que eu quero. Dário ficou confuso. Como assim? Desde que cheguei do aeroporto ontem, você está tentando me convencer a ficar, mas não perguntou o que eu quero. Você quer ir embora, é óbvio. Mas você não perguntou. Dário ficou em silêncio, percebendo que ela estava certa. Dário, você quer saber o que eu quero? Ele acenou. Eu quero acordar do lado de alguém que fica feliz em me ver acordar. Quero conversar no jantar sem competir com celular. Quero que alguém se lembre do meu aniversário sem agenda. Ela fez uma pausa. Quero ser amada, não tolerada. Quero ser prioridade, não conveniência. Quero ser parceira, não propriedade. Marina, eu quero ser feliz, Dário, e você nunca vai conseguir me fazer feliz. Por que não? Porque você não sabe o que me faz feliz, e não tem interesse em descobrir. Dário olhou para ela, realmente olhou, e viu uma mulher que ele havia perdido antes mesmo de ter. Marina, ele disse baixinho, eu não estraguei tudo? Ela sorriu tristemente. Não, Dário. Você me libertou. O sol estava se pondo no horizonte, tingindo o céu de laranja e rosa. Marina permanecia na varanda, organizando os últimos detalhes da sua partida no telefone. Dário a observava em silêncio, tentando assimilar a realidade. Sua esposa estava indo embora, e não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. O transfer vai chegar às 7 da manhã, ela disse, guardando o celular na bolsa. Marina. Dário, não torna isso mais difícil do que já é. Ele se levantou do sofá onde estava sentado há 1 hora, observando-a fazer ligações com uma eficiência que o impressionava. Quando havia se tornado tão competente, tão decidida?
Posso? Posso fazer uma pergunta? Pode. Você vai pedir divórcio mesmo? Vou. Hoje. Amanhã, quando chegar em São Paulo. A resposta direta o atingiu como um soco. Não havia negociação. Não havia margem para mudança de ideia. E se eu te procurar? Em casa? Marina o olhou com gentileza. Dário, por favor, não faça isso. Por quê? Porque só vai machucar os dois. Eu preciso tentar. Não precisa. Já tentou por 3 anos. Mas eu posso fazer diferente agora. Pode? A pergunta simples o calou. Porque no fundo ele sabia que não. Não sabia como ser diferente. Não sabia como ser o marido que ela queria. Marina, me ensina. Ela parou de dobrar a última blusa e o olhou surpresa. Te ensinar o quê? Como ser um marido de verdade. A vulnerabilidade na voz dele a tocou, mas não foi suficiente para mudar sua decisão. Dário, não é comigo que você precisa aprender isso. Com quem, então? Com você mesmo. Não entendo. Marina sentou na cama ao lado da mala fechada. Dário, você quer ser casado ou quer estar casado? É a mesma coisa. Não é. Você quer o status de homem casado, mas não quer dividir a vida com alguém. Dário se aproximou dela. Marina, eu nunca tive um exemplo. Não me culpe seus pais. Não estou culpando. Estou explicando. Dário, você tem 40 anos. Responsabilidade por seus atos é sua. A firmeza na voz dela o surpreendeu. Quando Marina havia se tornado tão forte. Você mudou, ele disse. Mudei. Quando? Ontem à noite, quando você disse que eu estraguei tudo. Marina, eu já pedi desculpas, Yu. Você não pediu. Dário ficou confuso. Como assim não pedi? Você não pediu desculpas, Dário. Disse que estava nervoso, que foi só uma frase, que eu estava exagerando. Mas não pediu desculpas. Ele tentou se lembrar da conversa da noite anterior, mas ela estava certa. Desculpa, disse agora. Marina sorriu tristemente. Obrigada, mas é tarde demais. Por quê? Porque desculpa não é suficiente? Porque você não sabe pelo que está pedindo desculpa. Estou pedindo desculpa por ter dito que você estragou tudo. Só isso? Dário hesitou. E por ter te ignorado durante a viagem? E por trabalhar durante a lua de mel? E, Marina, me ajuda. Pelo que mais devo pedir desculpa? A pergunta revelou tudo. Ele realmente não entendia a dimensão do que havia feito. Dário, você deve pedir desculpa por 3 anos de negligência emocional. Negligência emocional? Por me tratar como se eu não tivesse sentimentos, necessidades, sonhos. Marina, eu nunca. Você me tratou como um acessório, Dário. Bonito, útil, mas dispensável. Ele sentou ao lado dela na cama. Marina, eu não sabia. Como não sabia? Eu te disse 1000 vezes. Quando? Toda vez que reclamei que você não me escutava. Toda vez que pedi para sairmos sozinhos. Toda vez que perguntei se você me amava e você mudou de assunto. Dário passou as mãos pelo rosto. Eu achei que eram caprichos femininos. Caprichos femininos. Necessidade de atenção excessiva. Marina o encarou incrédula. Dário, pedir para o marido desligar o telefone no jantar é necessidade de atenção excessiva? Não. Não dessa forma. Que forma, então? Marina, homens e mulheres são diferentes. Não, Dário. Pessoas que amam e pessoas que não amam é que são diferentes. A frase ficou suspensa no ar entre eles. Você acha que eu não amo você? Ele perguntou baixinho. Sei que você não me ama. Como pode ter certeza? Marina se levantou e caminhou até a janela. O pôr do sol estava quase terminando, deixando o céu em tons de roxo e azul escuro. Dário, você sabe quando é meu aniversário? Claro. É em... Silêncio. É 23 de agosto, ela disse gentilmente. Eu sabia, só. Esqueci por um momento. Qual é a minha cor favorita? Mais silêncio.
Azul, azul turquesa. Qual é o meu maior medo? Silêncio novamente. Ficar sozinha na velhice. Por isso eu tentei tanto fazer nosso casamento funcionar. Cada resposta era uma punhalada. Dário percebeu que não conhecia nada sobre a mulher com quem havia se casado. Marina, eu posso aprender essas coisas. Dário, você não quer aprender. Você quer que eu pare de perguntar. Não é verdade. É sim. Você quer uma esposa que não te incomode com necessidades emocionais. Marina, uma esposa que aceite migalhas de atenção, que fique contente só por estar casada com um CEO bem-sucedido. Você está sendo injusta. Estou sendo honesta. Marina se virou para ele. Dário, me responde uma coisa, e seja honesto. Você sente minha falta quando não estou por perto? Claro que sinto. Quando foi a última vez que você sentiu? Dário tentou pensar, mas não conseguiu lembrar de uma única vez. Você não sente, Marina constatou, porque você nem nota quando não estou. Marina, na semana passada fiquei 2 dias na casa da minha irmã. Você percebeu? Dário ficou vermelho. Não havia percebido. Pois é. Marina voltou para a mala e checou se havia esquecido alguma coisa. Marina, o que eu preciso fazer? Me diz o que fazer. A voz dele saiu desesperada. Pela primeira vez, Dário estava sentindo algo que nunca havia experimentado. Medo de perda. Nada, Dário. Como nada? Não há nada que você possa fazer para me reconquistar. Por que não? Porque você teria que virar outra pessoa. E eu não quero que você vire outra pessoa por mim. Mas se fosse por mim mesmo... Marina parou o que estava fazendo e o olhou nos olhos. Dário, você quer mudar por você? Ou quer me convencer a ficar? Eu quero mudar por mim. Mentira. Marina. Dário, você não vê nada de errado em quem você é. E não há nada de errado mesmo. Você apenas não serve para mim. Marina, por favor. Dário, me deixa ir em paz. A voz dela saiu cansada, como se toda aquela conversa a estivesse exaurindo. Marina, eu preciso de você. Para quê? A pergunta que ela havia feito ontem voltou e ele ainda não sabia responder. Para não se sentir sozinho? Para manter as aparências? Para ter alguém que cuide da sua casa? Não é isso. É sim, Dário. E eu me cansei de ser solução para a solidão de outra pessoa. Dário sentou na cama derrotado. Pela primeira vez na vida, todo o seu poder, todo o seu dinheiro, toda a sua influência não serviam para nada. Marina, ele disse baixinho. Você me ama? Amava. E agora? Agora eu me amo. Ela pegou a mala e a colocou no chão. Meu transfer chega cedo, vou dormir no bangalô ao lado. Marina. Adeus, Dário. Ela caminhou em direção à porta. Marina. Ela parou, mas não se virou. Eu. O que, Dário? Ele queria dizer, eu te amo. Mas as palavras não saíam. Porque ele sabia que seria mentira. Nada, disse finalmente. Marina assentiu e saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. Dário ficou sozinho no bangalô que custara uma fortuna. Sozinho com o silêncio, com a vista paradisíaca, com a cama cheia de pétalas de rosa. Pela primeira vez na vida, o CEO mais poderoso do agronegócio brasileiro se sentiu completamente impotente. E pequeno, muito pequeno. Do lado de fora, Marina caminhou pela trilha de madeira sem olhar para trás. Não chorava, não se arrependia. Apenas seguia em frente rumo à vida que havia escolhido para si mesma. Uma vida onde ser amada não era um favor, era um direito.